Então, para a gente começar, e eu já falo um pouco das minhas experiências quanto a isso também, mas para a gente começar, vamos falar então o que é definir então, né? O que é Scrum em escala, o que é esse ágil em escala que muitas pessoas têm falado aí. Primeira coisa, eu gosto de colocar as definições aqui, as teorias todas em pauta. Então, o Scrum Guide ele fala ali sobre a implementação de uma estrutura, de um framework, no qual a gente pode criar produtos de mais alto valor, solucionando problemas complexos. O Scrum, ele, né, o próprio Ken Schwaber e Jeff Sutherland, eles fazem essa definição. É interessante, eu ouvi uma vez uma entrevista deles, eles falam que o Scrum ele é escalado por natureza desde o seu início, desde o seu princípio. Então, lá na década de 90, quando o Ken e o Jeff eles já falavam, eles começaram a falar sobre o Scrum, sobre as implementações que eles faziam nas empresas que eles trabalhavam, eles já falavam que o Scrum poderia ser utilizado em escala. Então, o que é esse conceito de escala? Que ele já aparece no Scrum Guide, tá, pessoal? Então, a gente não está falando, quando a gente está falando sobre frameworks em escala, frameworks Scrum em escala, a gente não está falando de algo que é totalmente novo. A gente está falando de uma estrutura ali que, por exemplo, o Scrum Guide já trata dela. O Scrum, by the book, ali, o Scrum, por definição, o Scrum Default, ele já é um framework para se trabalhar em escala. Então eu vou mostrar. E se você ler com mais atenção o Scrum Guide, você também percebe isso. O Scrum Guide ele fala então que um time Scrum, ele faz uma sugestão, né, que o time Scrum tenha de 3 a 9 pessoas. Essa é uma sugestão que o Scrum Guide traz ali como tamanho do time Scrum. A gente pode ter um time Scrum de mais de 9 pessoas? É claro que pode. Então eu já tive times, eu cheguei a ter um time Scrum de 22 pessoas. E eu era o Scrum Master desse time, só que uma coisa eu digo, isso é muito complicado de se manter, muito complicado de se gerir. E aí o benefício que você acaba tendo na iniciativa, ele acaba sendo prejudicado, dada a complexidade da própria iniciativa. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. O Scrum Guide, então, só para a gente fechar esse tópico da definição, ele fala, então ele dá uma sugestão de tamanho de time. Então, se um time Scrum ali, ele vai ter de 3 a 9 pessoas, então 9 pessoas, 9 devs, 9 pessoas no development team ali no máximo. Ele traz também alguns outros detalhes também, que é, quando a gente fala de múltiplos times, a gente vai falar de múltiplos times Scrum, mas que atendem a um único produto, que tem um único Product Owner atrelado a ele, que existe somente um Product Backlog para esse produto. A outra coisa é que os múltiplos times, eles também respondem ali, ou eles cumprem uma definição de pronto. A definição de pronto, ela continua existindo. E também que os múltiplos times, eles criam um só incremento. Não é porque você tem múltiplos times que você vai ter múltiplos incrementos ao final das sprints. Então, dada essas definições, esses conceitos que o Scrum Guide fala, então, como é que funcionaria, né? Ali a gente tem esses pontos rosas, são os membros do time, né? Então, se você tem mais de 10 pessoas, né? Mais de 3 a 9 ali, mais de 9, 10 pessoas, 15, 20 pessoas, começa a se tornar muito complexa. Tá vendo as linhas de comunicação entre os indivíduos ali? A gestão de todo o time fica muito complexa. Imagina você fazer uma retrospectiva com 20 pessoas que eu tinha que fazer. É difícil você atingir consenso, é difícil você ouvir todas as pessoas, a reunião fica ela fica mais lenta, ela fica mais complexa, ela fica mais demorada, porque tem muita gente para falar, ela fica cansativa. Então, assim, a complexidade que você tem, imagina uma Daily Scrum, a Daily Scrum ela continua tendo 15 minutos, independente do tamanho do time. Desculpa. Então, você vai necessitar de uma dinâmica, uma disciplina bastante grande para fazer isso acontecer. Como que a gente faz então, né, quando a gente tem um time que é muito grande? A gente separa esse time em times menores. Então, olha lá, um time de 10 pessoas, ele foi separado em 2 times de 5 pessoas, e daí você estabelece o quê? Uma linha de comunicação entre esses times. Então, cada time tem a sua linha de comunicação interna, e os times têm uma linha de comunicação externa. Então é assim que você faz o escalonamento, né? Assim que você cresce em escala quando você está falando sobre times Scrum, ok? E daí o Scrum Guide ele já deixa isso implícito ali. Na verdade, explícito, ele fala quando você tem múltiplos times Scrum ali, você pode ter múltiplos times Scrum. Ou seja, o Scrum
por definição, o Scrum, by the book mesmo, ele já tem esse conceito de múltiplos times trabalhando numa mesma iniciativa. Uma coisa que eu tirei esse conceito aqui da apresentação do Gunther Verheyen, que é da Scrum.org, que é também algumas diferenciações que a gente precisa fazer aqui. Então, quando a gente fala sobre Scrum e Scala, então é isso, são N times, né, são múltiplos times trabalhando num único produto. Então, eu tenho um único produto e múltiplos times Scrum trabalhando nesse mesmo produto. Ou uma pequena alternativa ali seria, a gente está falando de uma suite de produtos que são muito integrados. Então, um exemplo prático disso é, por exemplo, os times que criam o Microsoft Office. Então você vê que o Microsoft Office ele é uma suite de produtos. Ele tem muitos produtos que são muito integrados. Eu não posso ter o time do Excel fazendo uma coisa totalmente apartada do time PowerPoint, por exemplo. A identidade visual deles é muito semelhante, as funcionalidades, a forma como, né, a interação com o usuário ali. Imagina se eu tivesse menus com palavras diferentes, eu traria mais complexidade ali, traria mais confusão aos usuários. Então, quando você tem uma suite de produtos integrados, imagina, por exemplo, quando você está falando de múltiplas plataformas. Às vezes você tem lá soluções que têm múltiplas plataformas, trabalham em conjunto e elas querem ter omnichannel, por exemplo, elas querem ter múltiplos canais ali, mas que sejam uma mesma experiência ali, que sejam totalmente integradas. É interessante nesse caso, né, uma suite de produtos, imagina um produto do Android, um produto iOS, um produto web, um produto embarcado, então múltiplos produtos que são, na verdade, o mesmo produto, né? Uma suite de plataformas, uma suite de canais ali que são, na verdade, um mesmo produto. Então, quando você tem essa necessidade, né, de integração ali, né, de uma coesão, de um compartilhamento muito forte ali, né, de informação entre as equipes, então isso que a gente está falando, essa estrutura que nós estamos definindo como uma estrutura em escala, então no caso o Scrum em escala aqui. O que é diferente, então vamos tentar eliminar alguns outros cenários aqui. Por exemplo, é diferente quando você tem N times, mas para N produtos. Quando você tem numa empresa múltiplos times Scrum, mas cada um está atuando num produto distinto, você não tem Scrum em escala ali, você tem simplesmente muitos Scrums. Então eu trabalhei numa consultoria, por exemplo, que nós tínhamos muito disso. Nós atendíamos dezenas de clientes, mas para cada cliente a gente tinha um time Scrum dedicado ali. Então, isso são muitos times Scrum. Não é Scrum em escala. Outra coisa também, quando você tem um time para N produtos. Então, quando você tem um time para N produtos, você também não é Scrum em escala. E, na verdade, o Gunther define isso como uma péssima ideia. Você ter um único time trabalhando com N produtos em paralelo. Isso é ruim, você vai ter diversas complicações quando você fala, por exemplo, em priorização. Então, você responder a múltiplos produtos com um único time não é uma boa ideia, não é uma boa prática e muito menos é um Scrum em escala. E quando você tem toda uma organização passando a utilizar o Scrum, né, fazendo a migração, isso também não necessariamente classifica ali, não necessariamente define um Scrum em escala. Isso pode ser uma transformação ágil, uma transição, uma adoção de Scrum em larga escala, então não significa também que isso é um Scrum em escala, ok? Então, para Scrum em escala, permanecemos aí com N times para um produto ou N times numa suite de produtos que é muito coesa ali, que é muito integrada, ok? E olha só, então aqui tá os exemplos, ó. Um Scrum em escala, vários times Scrum num único produto, muitos times Scrum, cada um no seu produto, não é Scrum em escala.